Bom dia, um lindo dia. Hoje, dia 25 de outubro, quarta-feira, e a gente continua aqui o nosso movimento das mini lives integrativas. Essa semana estamos fazendo diferente, que o tema veio aqui desse livro maravilhoso, Bhagavad Gita. Geralmente os temas aqui das mini lives integrativas vêm do Oráculo das Deusas. Mas como eu estou sem ele aqui comigo, antes de ontem, na verdade, eu tinha separado já, né, o tema. E hoje vamos continuar falando. E ao acordar, muitas vezes, essa semana a gente tá falando sobre as gunas. E gunas são os... Deixa eu colocar aqui na página. São conhecidos como as forças da natureza. E quando a gente fala das forças da natureza, a gente fala sobre como ela se comporta. Vou dar um exemplo prático agora, assim, né? Hoje de manhã, quando eu fui mais cedo, quando eu fui me levantar, eu tava com uma preguiça, com cansaço. Esse é uma das partes da natureza, né? De um atributo da natureza, que é o tamas. Tamas é um movimento contra o movimento, é o estar parado, estar na inércia. E daí, como a gente contrabalanceia, né? A natureza tem esse outro extremo, que é rajas, que traz o movimento, que traz essa força de se mover, de buscar, de fazer, né? E para chegar no caminho do meio, ontem eu falei bastante aqui na mini live, se a gente fica num extremo, né? Nesse extremo, por exemplo, tamásico, a pessoa procrastina, a pessoa não tem vontade de fazer nada, não faz os movimentos, fica meio parada, né, diante da vida e fica com uma sensação de peso, de ignorância, sem vontade de fazer nada. Já o outro extremo, bom dia, Davi. O extremo rajásico é você estar muito agitado, sempre querendo mais, 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 uma ambição sem fim, né? E aí você fica nesse outro extremo e não consegue ter paz na vida, né? Nem com um, por mais que pareça na visão tamásica, que foi o que eu expliquei, quando a gente fica mais parado, não tem vontade de nada. Para alguns pode dar uma impressão que é uma paz, mas ali é letargia. Letargia é diferente de paz, porque paz, né? E aqui no próprio Bhagavad Gita ele fala muito sobre isso. Ele fala sobre um conceito do reto agir. E o reto agir é quando a gente vê. Bom dia, Cláudia. Quando a gente vê alguma coisa que não nos agrada, a gente faz um movimento sobre isso. Não com raiva, nem nada do gênero, né? Daí o terceiro atributo da natureza, que é a sabedoria. A sabedoria é essa mistura entre os momentos que a gente percebe que a gente precisa de agir, colocar a energia para fora, versus os momentos também que a gente precisa perceber estar em silêncio, estar em contemplação. E eles se encontram, né? E daí, no dia de hoje, que é quarta-feira, a gente sempre trabalha aqui o corpo físico. Daqui a pouquinho, a gente vai trabalhar alguns movimentos da prática do yoga. Que o yoga ele foi criado exatamente para isso, para despertar essa natureza sátrica, essa natureza sábia em cada um de nós. Porque a vida, ela nos pede essa mistura de parar, né, descansar e movimento. Parar, descansar e movimento. E aí eu vou ler mais algumas partes aqui do capítulo para vocês.
Passarei a revelar-te mais ainda o mistério da mais alta sabedoria, que excede todo conhecimento e pela qual os meus videntes atingem suprema perfeição após esta vida. Os que estão consolidados nessa verdade e lhe descobriram o sentimento profundo já não estão sujeitos a nascimento durante a minha manifestação cósmica, nem são atingidos pelas vicissitudes da origem e do fim dos mundos. O universo é o grande ventre materno, no qual lanço as sementes de todas as coisas, e delas, ó filho da terra, procedem todos os seres vivos, de qualquer espécie. Pois toda vez que nasce um ser, seja em que forma for, sou eu, o Espírito do Pai, que lhe dou vida, deitando as sementes das quais as formas nascem. E daí, só para contextualizar um pouquinho, né? Na linha do hinduísmo, existe o conceito de reencarnação. Por isso que ele fala de nascer diversas vezes na sua linhagem cósmica. E tem um outro conceito que é parecido com o budismo, né? Que explica, o budismo tirou, na verdade, do hinduísmo, que ele veio depois, que explica que cada pessoa que nasce tem dentro de si uma semente divina. Então, quando a gente está estudando, quando a gente está se aprimorando, a gente está buscando se conectar mais profundamente com essa nossa essência divina, né? Que já existe dentro da gente. Ela está em potencial. E aí, falando sobre esses 3 elementos, na continuidade aqui, falando desses 3 elementos da natureza, que nos ajuda a alcançar essa nossa divindade interior, né? Daí aqui, Sattva, iluminação, Rajas, atividade, e Tamas, passividade. São os 3 poderes que nascem da natureza e prendem o espírito infinito a este mundo finito. Para explicar esses 3 elementos, né, são os fatores que presidem a toda evolução cósmica: a luz da razão espiritual, que é Sattva, a força mental da inteligência, que é Rajas, e a inércia passiva da matéria, que é Tamas. Ou seja, o espírito pleneconsciente é consciente de tudo que existe. O intelecto, que é semiconsciente, a nossa razão, né? Quando a gente pensa, quando a gente raciocina, ele é semiconsciente porque geralmente a razão, ela tá muito nas coisas concretas do dia a dia. Ela nos ajuda a refletir, mas em geral ela não está totalmente consciente de tudo. Então é uma semiconsciência. E por último, a matéria, que é inconsciente. Luz, calor e matéria. Compreender, querer e ignorar. Bom dia, Fábio! E eu tô explicando aqui um pouquinho das naturezas, né, dos elementos aqui na Terra. E essas forças da natureza, elas nos ajudam no nosso processo evolutivo. Então, falando um pouquinho mais aqui, dando a continuidade, vou ler só mais 3 parágrafos. Rajas, porém, a paixão que cria cobiça empolga a alma pelo apego às obras. Então, Rajas, que é essa energia que nos impulsiona a querer mais, a buscar, né? Ele fala aqui, Rajas, ele significa paixão que cria cobiça, empolga a alma pelo apego às obras, né? É esse movimento, esse fogo que manda a gente para a vida. Já Tamas, que é o outro elemento da natureza, nasce da ignorância e é causa da autoilusão em todas as coisas. Nada que domina o mundo inteiro e liga a alma pela inércia da passividade. Então, Tamas, que é esse outro extremo. Bom dia, tá? Rajas, que é o movimento,
E tamas, que é a inércia da passividade. Ele causa a gente ficar parado no tempo, se recusar, né? Uma coisa interessante sobre o ser humano é um dos poucos seres que consegue recusar a própria evolução. Os outros animais, as plantas, elas só acontecem, né? Elas só vão evoluindo. Mas o ser humano, como ele tem essa capacidade linda, né, e profunda do livre-arbítrio, a gente muitas vezes pode se tornar teimoso e ignorante, né? Especialmente, a gente tem que tomar cuidado, né? Essa natureza tamásica, que é meio teimósica, a gente tem que tomar cuidado nos momentos. Bom dia, Jarvis. Nos momentos que a gente pensa assim, nossa, eu já sei tudo sobre isso, né? Eu ouvi isso recentemente em uma aula minha e é muito boa essa analogia. Um copo já cheio, ele não tem mais o que se encher. Então, quando a gente fica teimoso, fica nessa natureza tamásica, que acredita que já conhece tudo, é aí que a gente tá mais ignorante. Aí que a gente tem que tomar cuidado, porque é como se a gente estivesse travando, parando a nossa evolução. Porque se eu já sei tudo, já conheço tudo, não tem o porquê até eu me conectar com outro extremo, a energia rajásica, né? De querer algo mais, de ir além. Então a gente tem que tomar cuidado com isso. Isso faz parte da natureza, tá? Desses elementos da natureza. Do nosso elemento tamásico, que é a inércia, do nosso elemento rajásico, que é esse extremo do movimento. E existe um terceiro elemento, né? Que é sátiva, que produz felicidade, rajas, gera atividade e desejo de conhecer. E tamas resiste à luz da sapiência, da sabedoria, pelas trevas da incipiência. Às vezes, sátiva prevalece sobre rajas e tamas, e às vezes, tamas sobrepuja os dois. Quando perecem a luz do conhecimento e a força da cobiça, restam tamas. Quando tamas e sátivas se apagam, continuam a arder rajas. Mas quando a luz divina penetra todas as faculdades do teu ser, então sabe que sátiva, a sabedoria, atingiu em ti a maturidade. Bom, eu vou sempre traduzindo porque eu sei que são conceitos diferentes, né? Para quem já estuda há algum tempinho, falar de tamas, rajas e sátiva é super água com açúcar, mamão com açúcar, né? Que o pessoal fala. Mas para muitos são conceitos novos. Então, só para reiterar, antes da gente ir para nossa parte corporal aqui, a gente está falando dessa natureza. Num extremo tá a energia rajásica. Rajas é essa energia que traz a gente para fazer um movimento, para querer mais, para buscar. É um fogo, né? Se eu for dar uma linguagem para vocês, uma imagem, né? É o fogo que traz, que consome tudo ao seu redor, né? E o ser humano, ele é muito conectado com esse fogo rajásico. Porque essa questão da ambição sem fim, o ser humano sempre quer mais dinheiro, pensa muito em si mesmo, né? Nas suas conquistas e acaba se esquecendo do ecossistema. O quanto a gente não vê a mãe natureza aqui sofrendo, né? Devido a essa cobiça, devido a essa natureza rajásica, que nada nunca tá bom o suficiente, sempre precisa de mais, né? Isso é natureza de rajas. No outro extremo, tem a natureza tamásica, tamas, que é a natureza ignorante, que daí já é o extremo oposto. Já tá com a xícara completamente cheia, não preciso de mais nada, já conheço tudo. Tudo que você fala pra pessoa, né, ali, já sei, já entendo disso. E é uma baita ignorância, né, de você ficar parado ali. A tendência do extremo dessas energias, do rajas,
que é a energia do movimento, da agitação, é a pessoa se tornar ansiosa. O outro extremo da natureza tamásica é a gente se tornar depressivo. Porque se eu coloquei a imagem do fogo em Rajas, no Tamas é uma imagem de uma pedra. É uma pedra teimosa ali, né? Que nada vai para frente, que não tem esse movimento evolutivo. E quando a gente está impedindo esse movimento evolutivo, a gente começa a entrar em depressão. Porque a gente se conecta com o que já foi. A gente quer, né? Por ignorância, a gente se apega às coisas. Olha, lá em 1900 e tantos, o mundo era assim, o mundo era diferente. E pode reparar, quando a gente está reclamando, a gente não está conseguindo acompanhar o tempo, não está conseguindo evoluir. É esse outro extremo. E no meio existe também na parte da natureza, elemento da natureza, a natureza sátívica. E a natureza sátívica é o equilíbrio entre essas duas naturezas, Ramas e Tamas e Rajas. É o elemento de equilíbrio entre esses dois elementos. E daí a natureza sática é você ter a luz do conhecimento, a sabedoria. Vou dar um exemplo prático aqui. Ao invés da gente reclamar, que é ali que eu falei que a gente fica no tamásico, né? Não quero que nada mude, não vou mudar de opinião, ou só achar que precisa de mais, mais, mais. A natureza sática, ela nos impulsiona, sim, a um movimento, mas um movimento consciente. Não é só sobre o mais, é sobre o essencial, o que faz sentido. Tem uma frase do Bert Hellinger, da linha das constelações, que ele fala, eu gosto muito, ele fala, não é o muito o que nos alimenta, e sim o essencial. Não sei se você já teve a experiência aí, né, de tava com fome e comeu várias besteiradas, né, comeu um monte de besteira. E daí, o seu corpo ficou cheio de coisas. Mas, se não tinha um nutriente, alguma coisa que o seu corpo estava pedindo, ele não ficou satisfeito. Ele ficou tamásico. Tamásico é quando está acontecendo a nossa digestão, a gente está meio, né? E não absorveu os nutrientes que precisava. Então, muitas vezes a gente está se alimentando e não está ficando satisfeito. Seja com esse exemplo de comida, mas pode ser com algo da vida, porque é a essência, essa natureza sática que nos alimenta de verdade. Bom dia, Cris! E agora, para a gente finalizar aqui, a gente vai fazer alguns movimentos de alongamento para trazer essa conexão no corpo mesmo da natureza rajásica, da natureza tamásica e alinhar com essa energia sátívica, com esse equilíbrio. A prática do yoga, ela vem muito para a gente entender isso. A gente não ficar parado, a gente fazer um esforço, mas um esforço que seja ao mesmo tempo bem receptivo, tranquilo. Não um esforço que nos excede, né? Muitas vezes, se a gente não está equilibrado, a gente vai para qualquer um desses extremos. E quanto mais a gente pratica a consciência, a autoconsciência, a consciência não é sobre ficar parado, ela está sempre evoluindo. Mas evoluindo não na base da cobiça, não na base que às vezes nos custa. Porque falar sobre nos custarmos é quando a gente está fazendo alguma coisa que faz mal para o nosso corpo, né? Aquelas ideias de trabalhe enquanto eles dormem, faça tudo, né? Como se a pessoa fosse uma máquina. Isso é a natureza rajásica, né? Ou o oposto também, né? Esqueça da sociedade, não engaje mais, o ser humano tá perdido mesmo. Vem dessa questão da ignorância, que nos desanima, né, de estar aqui. A gente fica quase um morto
vivo, estando aqui. Então, quando a gente vai para esse equilíbrio, a gente percebe que tem muito a se fazer, muito a evoluir, mas não precisamos também correr loucamente, fazer isso de uma forma que custe a natureza, que custe a nossa essência. Bom, e daí eu vou convidar vocês aí do espaço onde vocês estiverem, se levantarem. Vai ser bem rapidinho, a gente fazer um alongamento para mexer, afinal o corpo físico faz parte dessa natureza. Deixa eu colocar um pouquinho aqui por causa da luz. Então, eu vou convidar você agora a se espreguiçar. Leva as mãos lá para cima, espreguiça. Vamos tirar um pouquinho, movimentar o corpo, tirá-lo da inércia, abrindo os braços, trazendo aqui os braços para trás. Inspira, expira, inspira, expira, inspira, expira. E agora convido você a fazer esse movimento aqui, ó, de jogar os braços para um lado, para o outro. E quando a gente faz esse movimento, a gente também está mexendo a cintura, está mexendo os nossos braços, o nosso corpo, fazendo uso da natureza rajásica, que chama, para os movimentos, mas nos valendo também de sátiva, movimentos que nos sirvam, não movimento pelo movimento. Quando a gente está muito obcecado, às vezes, de dinheiro por dinheiro, essa é a natureza rajásica, mais por mais. Coloquem a mão aqui agora na cintura, inspirem, expirem, fechem os olhos, inspirem, expirem, inspirem, expira. E para finalizar, vamos trazendo as nossas mãos no formato aqui, igual quando a gente fala formato de reza, né? As mãos juntas, os dedões juntos. Encosta o dedão na região central do seu peito. Fecha os olhos por um instante. E nesse momento, a gente se conecta ao momento de estar parado, à inércia, né? Essa energia também que também existe, mas quando conectados ao nosso coração, ao estar aqui agora, só por esse instante, não esteja no futuro, no que você tem a fazer hoje durante o dia. Retorne aqui para o presente. Deixe também o que aconteceu ontem, o que passou, aquela briga, aquela questão que você gostaria de ter feito e não fez. Deixe também para lá, esteja só por esse instante, no aqui e no agora. Inspirando profundamente, expirando pela boca, abrindo os olhos, se espreguiçando mais uma vez,
Vamos retornando. Lindo dia, Cris, Mariana. Espero que você tenha conseguido, mesmo que por um instante, provar essa natureza sáttvica que está dentro de cada um de nós, essa natureza do equilíbrio, da sabedoria. O movimento faz parte, a inércia também, mas quando vamos entendendo que existe a necessidade da sabedoria para que a gente se equilibre em relação a esses dois pontos, nós vamos caminhando com mais consciência. E é isso por hoje. Gratidão. Amanhã a gente continua trabalhando o corpo energético relacionado a essa natureza. Um lindo dia e até amanhã.